Depois que o Celtics mostrou que era possível criar um super time se tornando basicamente a principal equipe do leste, mesmo com seus atletas envelhecendo, uma nova iria aparecer para derrubá-los. Esse time se formou na agência livre de 2010, quando 3 dos principais, se não os principais agentes livres decidiram unir-se. Dwayne Wade, LeBron James e Chris Bosh juntaram seus talentos no Miami Heat e toda a NBA olhava em horror, já que 3 jogadores que na época podiam ser considerados top 10 de toda a liga iriam estar no mesmo time. Antes de falar das temporadas dessa equipe, eu quero falar um pouco do que se refletiu na liga. Se lembre que o ano é 2010 e as mídias sociais não são tão avançadas como hoje, mas se tem algo que eu lembro muito claro dessa época é que qualquer pessoa que não fosse um fã do Heat passou a odiar essa equipe. Eu não sabia o porquê, só sabia que eu deveria odiá-los. Sério mesmo, hoje com o Twitter é fácil saber o que acontece na NBA, mas em 2010 era incrível de ver como quase todo mundo que não fosse o fã desse time ou de algum jogador dele simplesmente não gostava deles. Digamos assim, uma derrota do Heat era uma vitória para todo o resto da NBA. Além disso, tem outra coisa que eu lembro dessa época, não era apenas os fãs que não gostavam desse time, parecia que todo o resto da liga também não gostava deles, porque era extremamente difícil do Heat fazer alguma troca ou negócio com outras equipes. Parecia que todos se uniram para não fazer nada que os deixasse mais fortes, então podia dizer que eles estavam sozinhos, o que significava que eles teriam que montar o resto de sua equipe basicamente com agentes livres. Então a temporada de 2010-2011 marcava o primeiro desse time formado por 3 franchise players e o resto por basicamente qualquer um para terminar a equipe. Mesmo assim, os 3 atletas carregaram sua equipe até as finais da NBA, com James e Wade com números de MVP, e Bosh com médias menores, já que ele aceitou um papel menor, servindo mais para espaçar a quadra, porém sendo uma peça muito importante defensivamente no garrafão e mostrava ainda que era um incrível atleta nos momentos em que LeBron e Wade não jogavam. Porém, mesmo assim, a primeira temporada dessa equipe que se juntou para dominar a liga e ganhar múltiplos títulos não teria o final esperado. Mesmo sendo os favoritos, já que ninguém fora de Dallas sequer colocava o Mavericks como um dos times que chegariam às finais, o Heat acabou perdendo por 4-2 com uma atuação muito abaixo do esperado de LeBron James para o Mavericks, que só tinha uma estrela, porém um apoio imenso, mostrando que você ainda precisava de um time para vencer, não apenas 3 jogadores. Na próxima temporada, em 2011-2012, a equipe havia mudado. Além deles conseguirem trazer novos atletas para apoiar mais o time, como Shane Battier, Dwayne Wade começou a desacelerar devido a lesões e LeBron James basicamente assumiu o controle do time. Além disso, ele havia evoluído seu jogo demais, com mais ferramentas ofensivas, defendendo basicamente qualquer um que fosse necessário, além de estar em seu pico físico. Quer dizer, foi nessa temporada que ele literalmente pulou sobre um jogador, então isso já deveria dizer tudo que era preciso. Depois de ganhar a Conferência Leste em uma batalha com o Boston Celtics que foi até o jogo 7, o Heat finalmente elevaria o título, derrotando o jovem porém muito habilidoso time do Oklahoma City Thunder, e LeBron James finalmente conseguiu seu tão desejado anel de campeão. Entrando na temporada de 2012-2013, os atuais campeões eram os favoritos e melhoraram ainda mais sua equipe, adicionando Ray Allen. James, que já vinha de uma monstruosa temporada, teve, na minha opinião, a melhor de sua carreira e mostrou, ao meu ver, a melhor versão de LeBron James que já presenciamos. Eu falo isso porque mesmo que ele não tenha tido a maior média de pontos de sua carreira nessa temporada, ele teve sua melhor eficiência, marcando 26 pontos por jogo em 60% de aproveitamento, além de 40% nos arremessos de 3 pontos, combinados à sua defesa e atletismo que ainda estavam no seu auge, esse último que honestamente parece que ele nunca vai perder. Eles confirmaram seu favoritismo depois de outra batalha nas finais da conferência contra o Indiana Pacers, onde novamente a série chegaria a 7 jogos. Nas finais, eles enfrentariam o San Antonio Spurs, onde o jogo 6 dessa série ficaria marcado na história como um dos clássicos de todas as finais. Se você quer ver um baita jogo, honestamente olhe esse. A bandeja que Tim Duncan errou, que provavelmente teria ganhado o jogo para o Spurs, o arremesso de 3 pontos de Ray Allen que empatou o jogo completando a volta do Heat e levando essa partida para a prorrogação, e é claro, os fãs que saíram mais cedo da arena porque acharam que já estava tudo acabado e depois tentaram voltar quando souberam o que tinha acontecido.
Imagine pensar que você perdeu a chance de ver um dos momentos mais icônicos da NBA moderna porque não queria pegar o trânsito. De qualquer forma, o Heat sairia campeão ganhando seu segundo título seguido da era de Big Three, e parecia que essa equipe poderia continuar dominando a NBA por quanto tempo eles quisessem. Em 2013 e 2014, o Heat é novamente o favorito e tem a chance de conquistar um three-peat ou 3 títulos seguidos, algo que pouquíssimos times conseguiram, e se eles conseguissem isso, eles com certeza entrariam para a história como uma das melhores equipes de todos os tempos. Sem nenhuma surpresa, eles dominam a temporada regular e passam sem nenhuma dificuldade pelos times na pós-temporada, chegando às finais novamente para se reencontrar com o San Antonio Spurs, porém, para o seu azar, encontraram uma equipe que estava em uma missão. Esse time simplesmente jogou de maneira perfeita, fazendo todos os passes certos, rodando a bola, dando uma lição de basquete, e o Heat não teve nenhuma chance, perdendo por 4-1. Depois disso, LeBron James decidiu sair da equipe para voltar ao seu antigo time em sua nova missão, enquanto Chris Bosh e Dwayne Wade teriam problemas com lesões, o que resultou no time nem conseguindo chegar aos playoffs, e eventualmente com a queda de produção de Wade, e com Bosh tendo que se aposentar por problemas de saúde, o Big Three do Miami Heat acabaria quase tão rápido quanto a sua formação. Agora, qual a minha opinião sobre essa equipe? Para mim, eles sempre foram um super time. LeBron James obviamente era o melhor jogador da NBA naquele tempo, e mesmo com o Wade caindo de produção, ainda acho que principalmente nos anos em que eles foram campeões, eles tinham 3 franchise players. Muita gente pode achar que Bosh não era, mas quando ele jogava sozinho ele ainda decidia, a diferença é que ele assumiu um papel bem menor. Eu os vejo como o oposto dos Celtics, porque eles tinham 3 excelentes atletas que estavam em grande parte no seu auge, porém não tinham muito apoio. Mesmo assim, conseguiram 4 finais e 2 títulos, provando ainda mais que essa fórmula de um Big Three era quase infalível para conquistar um título. Eu não gostava muito dele na época, mas hoje, olhando para trás, me dá uma certa nostalgia olhar seus lances porque eles eram muito divertidos de se acompanhar. Espero vocês no próximo vídeo, onde analisaremos mais um time que não só utilizou a fórmula do Big Three, mas incrivelmente conseguiu aperfeiçoá-la ainda mais. Obrigado e até a próxima.